a gente poderia já dar início à fala do professor Ladislau, né? E aí a gente vai direto e vamos aproveitar essa discussão que está muito rica. Professor Ladislau? Pois não. Muito obrigado. Um abraço, Marco. Vou tentar se complementar ao que você trouxe, os desafios aí da China, da mudança, da indústria 4.0. Eu não trabalho mais com esse conceito, viu, Marco? Eu estou trabalhando agora com o conceito de revolução digital. Eu acho que a revolução digital é tão profunda em termos de reorganização da sociedade como foi a revolução industrial um par de séculos atrás, né? A revolução industrial não acabou com a agricultura, mas o eixo motor transformador mudou do campo para a fábrica. Agora, com a revolução digital, o eixo transformador se transferiu para as plataformas, sistema de comunicação, sistema financeiro, sistemas de informação, enfim, o conjunto da chamada, o André Gortz chamava, né, o imaterial, né, enfim, o conjunto desses novos sistemas, né? Eu chamaria isso, por ser um pouco ousado, digamos assim, né? Eu chamaria isso de um modo de produção rentista, porque as grandes fortunas não são hoje produtivas, são essencialmente de sistemas de intermediação, né? Eu trabalho isso naquele meu livro, A Era do Capital Improdutivo, mas, enfim, só para dar um pano de fundo, tá? Eu acho que nossa transformação vai muito além aí das visões do Klaus, né, sobre essa... um passo a mais do nível da industrialização, né? Lembrando que a mão de obra industrial hoje nos Estados Unidos é 5% da mão de obra, tá? A saúde é 20%. Enfim, esse é o tamanho do deslocamento, né? E puxar também para esse fato que são sistemas de informação, as grandes fortunas estão na área do Alphabet, do Meta, enfim, que é Google, que fez, e dos grandes grupos financeiros, né? Hoje, se você pega uma empresa como BlackRock, né, ela administra gestão de fortunas, basicamente. Hoje a gente chama gestão de ativos, né? Sempre buscam, enfim, qualificações bem educadas, né? Ativos que parecem mais neutro, mas basicamente a BlackRock administra 10 trilhões de dólares, né? É uma grande firma de intermediação financeira, não produz nada, mas tem 10 trilhões de dólares. Só para lembrar, o orçamento do Biden, né? O orçamento federal dos Estados Unidos é 6 trilhões. Né? O Larry Fink, da BlackRock, administra 10 trilhões de dólares. Você pega 3 grupos financeiros, BlackRock, Vanguard e State Street, são 20 trilhões de dólares. O PIB dos Estados Unidos é 21 trilhões. As categorias não são exatamente o mesmo, tá? Em termos do PIB e de quanto se administra em termos financeiros, mas, basicamente, isso dá ordem de grandeza. Tá? Ou seja, quando vocês podem pegar um livro meu que chama O Capitalismo se Desloca, está online, tá? Como todos os meus livros, estão tudo online gratuitamente, vocês podem pegar, vocês vão ver as tabelas onde se dão as grandes fortunas, onde se dá, ou através de que método se dá a apropriação do excedente social, né? E isso se deslocou radicalmente. Não são mais as fortunas industriais, os capitães da indústria, e sim os grandes intermediários da comunicação, da informação, da informação privada sobre as pessoas, né? Todo o sistema do capitalismo de vigilância, né? Certo? E, evidentemente, o sistema financeiro. Isso, para mim, é central, estou colocando isso logo de cara, pelo seguinte: o dinheiro hoje é imaterial, tá? Ou seja, essas notinhas impressas, R$ 20, coisa do gênero, impressas pelo governo, isso aí representa, no nível mundial, cerca de 3% da liquidez. 97% é dinheiro material. Dinheiro imaterial navega
na internet e no planeta na velocidade da luz. Não há governo mundial. Certo? Ou seja, o sistema se globalizou, os governos continuam nacionais, tentando dar seu empurra aqui, brigando uns com os outros, né? Mas, na realidade, há uma perda de controle do conjunto, né? Que bate precisamente com o que o Marco traz, né? O peso da crise de 2008, que a gente nunca recuperou, né? A crise de 2008, vocês pegarem um tamanho, né? No conjunto, para salvar o sistema financeiro, os sistemas públicos, tanto através da União Europeia como, em particular, dos Estados Unidos, foram da ordem de 14 trilhões de dólares. Né? Quer dizer, uma coisa gigantesca. De certa maneira, o desequilíbrio permanece. Nós continuamos sem ter regulação do sistema internacional. Nos últimos G20, que são reuniões importantes, digamos, que dão a temperatura, não resolvem grande coisa, mas dão a temperatura dos desafios, está se discutindo justamente um primeiro imposto mundial sobre esse sistema financeiro, um primeiro controle, ou, por que não, até sistemas de informação sobre os paraísos fiscais, os fluxos financeiros globais. Né? Eu estou caracterizando isso essencialmente para trazer a ideia de que há uma mudança de sistema. São novos rumos em que a economia se tornou global, né? Alguns segmentos produtivos se renacionalizam, perfeito, mas o controle disso através das finanças, da informação e da comunicação, hoje se tornou global. Não temos governo global, temos o empurra entre nações. Portanto, o pano de fundo mudou, certo? E mudou em profundidade. Gente, eu trago aqui ferramentas, né? Aberturas de janelas, né? Cada um de nós tenta entender. Eu acho que o Marco vai concordar comigo que a nossa capacidade de compreensão e de explanação, digamos, fica, às vezes, muito aquém da rapidez das transformações que hoje a gente enfrenta. Tá? Os meus livros que eu recomendo, os meus textos, são basicamente de ferramentas de trabalho. Tá? Sem frescura, sem economia, sem um monte de cálculos e coisas do gênero, porque a coisa pode ser compreensível, né? E todos os meus livros estão disponíveis no site dobor.org, né? E vocês vão encontrar ali. Nós somos uma rede mundial que disponibiliza a produção científica online. Tá? No dobor.org vocês vão encontrar mais ou menos 1.300 títulos, porque muitíssima gente pega como Joseph Stiglitz, né? Como o Roosevelt Institute, né? Como o New Economic Foundation, estão todos disponibilizando tudo online, porque o planeta precisa dramaticamente de entender o que os hispânicos formulam tão bem, né? Eles dizem assim: que passa? O que está acontecendo, né? Esse é o dilema. Então, o dilema aí da globalização, e vocês vão encontrar essa parte de ferramentas que eu queria comentar um pouco. Tá? Eu trabalhei, hoje sou aposentado pela ONU, eu trabalhei 7 anos na África, trabalhei na Ásia, na América Latina, países ricos e pobres, Suíça, assim. E, basicamente, eu busco o que funciona, né? E quais são as transformações reais da economia, né? Por exemplo, esse deslocamento que a gente ainda vê os Estados Unidos como potência industrial, quando, essencialmente, eles se deslocaram para outros eixos. A China, sim, é uma potência industrial, né? São os panos de fundo. Vocês vão encontrar essas coisas no meu site. Vocês podem se inscrever e receber mais ou menos uma vez por mês. Eu faço um tipo de uma newsletter, né, de uma página e meia, indicando meia dúzia de textos mais significativos
na área internacional. Eu recomendaria muito que vocês peguem no meu site, tem algumas coisas que eu coloquei aqui no chat, tá? Já são os links que vocês podem pegar diretamente ligados a esse tema, tá? Mas vocês, no site, eu recomendaria vocês pegarem resenhas. Como eu continuo recebendo do sistema internacional, das organizações, muitos textos, né? Então, eu sei que, sobretudo, muita gente que não entende de economia não vai pegar essas coisas, entende? Então, eu traduzo do economês para o português e do inglês para o português ou francês ou outros, tal. Isso abre uma janela para vocês, para a literatura internacional, como está discutindo, porque está todo mundo à procura de novos rumos, né? Aí vou plenamente no eixo do Marco, né? Nós estamos buscando novas regras do jogo, novos rumos. Eu diria que há uma nova galáxia de pensamento econômico no planeta. Certo? Há uma ruptura profunda entre o que a gente herdou, o que a gente discutia. Eu estudei na Suíça com bons banqueiros, né? Depois, no sistema socialista, na Polônia, enfim, todas essas discussões, estatiza, privatiza. Olha, tem um conjunto de pesquisadores no mundo, e não sou economista, porque economia faz parte das ciências sociais, né? Que estão pegando simplesmente criando uma nova era de análise, né? Se eu pego o Piketty, por exemplo, né? Por que um cara escreve um livro de 850 páginas, né? E é traduzido e lido em todo o planeta, certo? Ele demonstrou uma coisa muito simples. Hoje se ganha muito mais dinheiro fazendo aplicações financeiras do que investindo na produção. Para onde é que está indo dinheiro? Para o sistema financeiro, onde rende mais. Você intermediar as coisas, enfim, rende muito mais do que você produzir. Em torno dos trabalhos do Piketty, se gerou todo um sistema, por exemplo, o World Inequality Database, né? O WID, que é uma base planetária de bancos de dados da desigualdade, porque isso permite a gente entender no mundo hoje por que essa desigualdade explodiu de maneira tão radical, né? Nós temos o Roosevelt Institute, que eu mencionei aqui, que traz simplesmente, por exemplo, o texto do Stiglitz, que foi Nobel de Economia, né, dizendo os rumos para a economia americana para o século XXI, ele rompe radicalmente, não está pensando se Hayek isso, se Milton Friedman aquilo, entende? Ou se os marginalistas, etc., em todas as escolas, né? As escolas hoje a gente entende muito mais, que não é ciência econômica, é justificação de interesses, né? Quer dizer, conforme quem está interessado, os banqueiros criam um negócio. Não somos produtivos, né? Enfim, essas divisões econômicas não são tão complexas. Essa nova geração, pegam Mariana Mazzucato, peguem Ann Pettifor, peguem Hazel Henderson, peguem como é que chama a mulher do Kate Raworth, né? Kate Raworth que propõe um novo sistema de contas, em vez da gente utilizar o PIB, contabilizar os resultados do bem-estar para a sociedade e para o planeta, né? É nesse sentido que eu digo que é uma nova geração, uma nova galáxia de coisas, né? Nós estamos saindo dessa buraqueira de precisar estar refutando os marginalistas, os neo-institucionalistas, etc., para entender que há um deslocamento muito mais profundo, estrutural, sísmico, né? De como funciona o planeta, né? Com essa revolução digital. Eu pego o meu celular, eu preciso de um artigo da Universidade de Kyoto, no Japão, eu pego aqui a fração de segundo no meu celular, certo? Porque nós estamos conectados planetariamente, certo? E não custa nada, porque as ondas eletromagnéticas são, né?
Eu pago esse negócio do celular, Claro, porque é um oligopólio, né? Porque os custos são quase nulos. É só pelo oligopólio que torna claro, é mais um dos desajustes. Nós estamos com regras do jogo da era industrial quando estamos na era digital. E as coisas simplesmente não casam, né? Nós temos uma economia global e governos nacionais, as coisas não casam. Nós estamos numa transição para outro sistema, que não significa que vai ser mais positivo, certo? Mas que é um sistema que trabalha com regras diferentes, certo? E entender essas regras é vital. Como eu digo, o meu site é uma ferramenta para vocês. Eu recomendo esses livros que estão no chat que eu coloquei e recomendo vocês pegarem no meu site a parte de resenhas, porque eu não faço resenhas comerciais, eu faço resenhas de ideias-chave dos diversos autores, com várias leituras, resenhas de 2, 3 páginas, certo? Vocês vão ter uma visão de que nova configuração está se gerando no planeta. Os nossos desafios são, hoje, em grande parte, comuns. Tá? O primeiro ponto é que estamos destruindo o planeta. Isso se agravou dramaticamente. Eu sou da idade que eu participei e ativamente da Eco 92, né, que é a grande reunião mundial sobre os desafios ambientais. Eu fiz a parte de São Paulo, organizei a Exposição Mundial de Tecnologias Ambientais, em 92, aqui no ANMB. Participei também de 2012, a Rio+20, né? Você sabe o que é? A gente conhece os desafios, sabemos que estamos destruindo o clima, destruindo a vida, né? A biodiversidade, estamos destruindo o solo através da quimização e de sobreexploração, enfim, tem um conjunto de desastres convergentes, estamos destruindo o planeta, ponto 1. A mudança, né? Quer dizer, sabe o que os ambientalistas que são informados, eles ficam simplesmente desesperados, né? Eles se sentem identificados com aquele filme, né? No Olhe para Cima, né? Porque quando você sabe a coisa, você vê que a coisa está acontecendo, a destruição está indo, né? Acabou de sair essa semana o último relatório do WWF, né? Em 50 anos, nós perdemos 70% da vida do planeta. Estamos destruindo, através de quimização, desmatamento, etc., enfim, a contaminação das águas, geral, a poluição que a gente encontra. Né? Pega uma cidade como São Paulo, né? Uma cidade rica para burra, mas rica da América Latina. Tá? Eu estou aqui na Lapa, eu tenho, dos 2 lados da minha casa, pegando um pouco mais de 1 quilômetro, eu tenho o Rio Tietê e o Rio Pinheiros. Né? São 2 esgotos a céu aberto. O bairro mais rico de São Paulo, aqui do outro lado do Rio Pinheiros, né? Você tem apartamentos de luxo que custam milhões de reais, né? Só que até eu peguei agora de 15 milhões de reais, né? Que tem que viver com ar-condicionado e janelas fechadas, porque tem a podridão do Rio Tietê que tá vindo para a janela. Entende? Esse é o nível, estamos entendendo? Quer dizer, nós não estamos acompanhando simplesmente as transformações que estão se dando, nós não estamos adquirindo as ferramentas necessárias. Né? Eu caso muito isso, Walter, com o esforço, né, com da cidade educadora. Né? A cidade tem que se educar sobre os seus problemas para se reapropriar do seu desenvolvimento. Né? Isso é absolutamente fundamental. Faz parte das minhas pesquisas de olhar que, num país desse tamanho, com 5.570 municípios, desafios extremamente diversificados, né? Você esperar que, a partir de Brasília, se resolvam as coisas é uma idiotice não ideológica, é uma idiotice gerencial, management. É absolutamente inviável. Eu tive várias vezes na China, certo? A China é rigorosamente descentralizada. Tem um governo pequeno, central, politicamente forte,
Mas a gestão do cotidiano constrói mais ou menos escolas, como é que instala os sistemas, mudanças energéticas, tudo isso é feito município por município, de maneira participativa, é radicalmente diferente. Vocês podem pegar em resenhas uma coisa, China's Economy, né? A economia da China. A China é mais descentralizada do que a Suécia, sendo que na Suécia 70% dos recursos públicos vão direto para o local, que permite às comunidades se apropriarem das suas necessidades, tomar iniciativas que precisam em função dos seus desafios diferenciados, né? No Brasil, aos municípios, chega a ordem de grandeza a 20%. Né? Portanto, tem uma dimensão de perda de capacidade de gestão da sociedade pelo sistema que se criou, que está destruindo o planeta, dois, que está aprofundando a desigualdade. Dá para vocês uma ordem de grandeza. Tá? A Oxfam, que é uma excelente fonte de informação sobre desigualdade, ela trabalha junto com o Credit Suisse, trabalha com também toda a turma do WID, do Piketty, etc., né? Ela traz um dado seguinte, para vocês terem ordem de grandeza. Tá? Peguem quando chega a pandemia no Brasil, 2020. Se calculou as fortunas de 42 bilionários brasileiros, bilionários em dólares. Tá? Como evoluiu entre 18 de março e 12 de julho de 2020. Portanto, em 4 meses, praticamente. 42 pessoas físicas, né? Aumentaram suas fortunas em 180 bilhões de reais. Já eram bilionários, né? Aumentaram suas fortunas em 180 bilhões de reais. 180 bilhões de reais, gente, é 6 anos de Bolsa Família, sendo que o Bolsa Família era para 50 milhões de pessoas, tá? E 6 anos. Aqui não, em 4 meses, para 42 pessoas, 180 bilhões de reais. Né? E diziam que as políticas sociais são irresponsáveis porque o déficit do orçamento, etc. Essa é a ordem de grandeza. E é gente que não produz, são donos de ações, são banqueiros, são intermediários. Tá? Hoje são em reais dá mais, né? Hoje, a última é essa aqui, vocês têm os 315 bilionários brasileiros. Esse tipo de enriquecimento improdutivo, né, é que gera a outra dimensão. Ou seja, nós temos as tecnologias, mas os lucros dessa tecnologia estão se transformando em rentismo. Rentismo é diferente de lucro. O cara produz sapato, ele está explorando o trabalhador e está enriquecendo. Só que, para ele explorar o trabalhador, pelo menos tem que gerar um emprego, né? E gerar produtos. Agora, o banqueiro, ele simplesmente aumenta a taxa de juros. Você sabe que no Brasil não há controle sobre esse processo, né? Foi tirado da Constituição o artigo 192, que controlava o sistema financeiro nacional. Então, vocês têm esse enriquecimento no topo que se acelera de maneira dramática. E o resultado é que nós temos uma média curiosa de país rico e país pobre. Né? Porque, se vocês pegam o PIB do Brasil, da último PIB, o último PIB tem 8,7, dá 8,7 trilhões. É o que a gente produz de bens e serviços no ano. Tá? Você divide pela população, 215 milhões, o que a gente produz hoje de bens e serviços dá 13 mil reais por mês por família de 4 pessoas. 13 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Dá para viver, né? Você sabe o que é? É só reduzir um tantico a desigualdade, dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável. Nosso problema não é pobreza, não é falta de recursos. Eu trabalhei 7 anos na África, olha, eu tive em país onde realmente você tinha que tirar leite de pedra, o colonialismo. Agora, o Brasil, não.
o problema do Brasil não é econômico, é de organização política e social. Ou seja, ver para onde vão os recursos, em vez de enriquecer com bancos, né, com ações, enfim, todo o enriquecimento imaterial, é você transformar isso em produção. Isso nos leva a um conceito-chave, a meu ver, para a gente entender esses nossos desafios. É o que a gente chama de financiarização. É um nome que pode não estar no dicionário, mas está sendo colocado nos dicionários financialization, financiarização, de diversas línguas, e, basicamente, dá a diferença seguinte, né? Voltando à ideia do produtor de sapato. O cara, para produzir sapato, para enriquecer, ele precisa gerar emprego, ele precisa gerar bons sapatos, porque senão não vende, e na venda ele vai ter que pagar imposto, ou seja, você tem emprego, você tem produto e você tem imposto. E com os impostos, o Estado pode fazer o complemento essencial de um sistema que funciona, que são infraestruturas que melhoram a produtividade de todo mundo e políticas sociais, educação, saúde, segurança, etc. Deixa eu lembrar que o bem-estar das famílias depende, tipicamente, nos países que funcionam, 60% de ter dinheiro no bolso, pagar o supermercado, pagar o aluguel, etc. Muito bom. Para a janela ou para a porta? Isso aí é alemão. Isso aqui, Gerson, Um momento, professor, me desculpe. Por favor, Jefferson, você pode fechar o seu microfone? Muito obrigada. Por favor, professor, continue. Então, retomando, tá? O bem-estar da família, porque a economia é para isso, não é para enriquecer banqueiro, certo? Porque eles não produzem nada. O dinheiro que está no banco é nosso. Certo? Tem banqueiro que brinca, né? Ele diz, ser banqueiro é muito bom, porque eu cobro para dar a vocês o acesso ao dinheiro que é de vocês. Esse é o nível. Quando o banqueiro, se ele trabalha em juntar pequenas poupanças e financiar uma indústria que vai gerar produto, tudo bem, certo? Mas o sistema tal como está no Brasil simplesmente não funciona. Voltando aos 60% e 40%, tá? O bem-estar das famílias, o objetivo da economia é isso. Então, 60% de dinheiro no bolso. Tá? Os outros 40%, o que são? Você precisa de segurança, certo? Mas você não compra a delegacia, você não compra a escola, você não compra o hospital, você não compra o parque na cidade, você não compra o saneamento do rio, e por aí vai. Certo? Ou seja, há um conjunto de bens que são bens e serviços coletivos, de consumo coletivo, que a gente chama, na Europa, de salário indireto. Né? E isso, nos países que funcionam, e quanto melhor funcionam, maior é essa parte pública. Né? Porque você ter rios limpos, parques por todo lado, você ter, por exemplo, no Canadá ou na Suíça, você ter piscinas públicas em grande quantidade. Sabe o que é? Manter uma piscina sai muito barato, quando é usado por muita gente. Né? Enfim, então esse negócio de pensar que a gente é uma ilha familiar, entende? Que tudo se resolve em termos do tamanho da minha casa e do dinheiro que entra na minha casa, isso aqui não funciona. Em particular, para equilibrar, inclusive, as pessoas que têm problemas, as pessoas que são idosas, etc., todo esse processo. Ou seja, essa articulação, né, do papel das empresas e do papel do Estado e das organizações da sociedade civil, esse equilíbrio da gestão, ele tem que ser resgatado, porque esse é o problema. Certo? Se aqui você tem 42 pessoas que conseguem extrair 180 bilhões em 4 meses, não pagam imposto, né? Não sei se vocês sabem, mas desde 95, lucros e dividendos distribuídos não pagam imposto no Brasil. Né? Eu, professor Ladislau, pago 27,5%. Ninguém me pergunta se eu quero fazer evasão fiscal, porque é deduzido na fonte, certo? Agora, aqui a BTG Pactual transfere, se você tem uma grande fortuna, porque eles não perdem tempo com coisa pequena, certo? Você sabe, isso nos bancos não é chamado de departamento de evasão fiscal,
é chamado de Departamento de Otimização Fiscal. Eu adoro os nomes que eles encontram para as coisas, né? Mas, basicamente, é o seguinte: extraem rios de dinheiro, certo? Cobram juros. Não sei se vocês sabem, mas vocês pegam... Eu recomendo que vocês peguem a ANEFAC, vocês vão encontrar essa tabela. Estão vendo? A ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contábeis. Tá? Gente, executivos de finanças não são gente muito de esquerda, de geral. Tá? Mas o fato é que eles colocam aqui, eu tenho aqui, olha, pessoa física, tá? No comércio, 389% ao ano. Se você entra no rotativo do cartão, você está pagando... Isso aqui é julho. Em setembro, subiu para 400%. 400% ao ano, se você entra no rotativo do cartão, uma família que teve um problema, tem que comprar o raio de um remédio, alguma coisa, até, paga 400%. No Canadá, é 11%. Sabe por quê? Porque o governo não permite que suba mais. Por quê? Porque o dinheiro não é dos bancos, é do povo. Um banco recebe uma carta patente que o autoriza a trabalhar com dinheiro de terceiros, né? Dentro da lei. Só que dentro da lei era o artigo 192 da Constituição que os bancos tiraram, com a ajuda do José Serra, né? Uma PEC. Para fazer Constituição, precisamos eleger a Constituinte. Para tirar a Constituição, bastou os bancos fazerem a pressão, né? Quando a Dilma tentou baixar os juros, gente, estava fora. Em 2013, ela tentou baixar os juros, né? Aí, ó, não tem como, você entra em guerra, né? Gente, eu volto ao conceito, né, de que nós temos que resgatar, eu diria assim, os problemas não são os problemas. A fome, a educação desestruturada, o desemprego, etc. Esses são os dramas. Agora, o drama que interessa a nós aqui é o seguinte: por que a gente gera os dramas? E por que nós somos impotentes para resolvê-los? Esse que é o problema, está entendendo? Ou seja, o problema é a capacidade de governança, o que se chama, né? A capacidade de organizar, de responder aos problemas de maneira organizada. Em 2014, né, nós tínhamos sido tirados do mapa da fome, né? Ficou abaixo dos 5% da FAO, né? Hoje temos com 33 milhões de pessoas passando fome e 125 milhões em insegurança alimentar. Ora tem, ora não tem comida. Desses 33 milhões que passam fome, cerca de 6 milhões são crianças. Sabe o que é isso? Sabe quanto o Brasil produziu na última safra? O equivalente a 3,7 kg por pessoa por dia, só de grãos. Muito disso é soja, sem dúvida. Por quê? Aí eu entro no que o Marco estava falando, né? O que interessa mais é exportar. Com a Lei Candir, de 96, quando você produz para exportação, você não paga imposto. Se você produz para a população aqui dentro, você paga imposto. E como desvalorizaram a moeda, o dólar está lá em cima, né? Tempo do Lula, o cara que exportava o equivalente a $1 recebia R$ 2,5. Hoje está recebendo R$ 5,5 e não paga imposto, né? Isso é a população, né? Eu, quando vejo, ouço no rádio, né, no carro, a publicidade da JBS, estamos alimentando o mundo e protegendo o meio ambiente, estão destruindo o meio ambiente, né? O desmatamento está diretamente ligado ao gado, e estão exportando todo o produto e gerando esse nível de fome, dos quais 6 milhões de crianças. Gente, é o que o Marco mencionou: a Índia proibiu a exportação de trigo e de arroz, certo? Porque o país produz o alimento e não pode se alimentar. Estamos nesse nível, gente.
para mim, não passa pela garganta, entende? Para mim, é um crime de prevaricação. Um governante, num país que tem o alimento e que está reduzindo a fome, 6 milhões de crianças, 33 milhões de pessoas, e insegurança alimentar para 125 milhões. Mas a Bolsa está bem, claro. Você privatiza em grande parte da Petrobras, né? E cobra, enfim. Você sabe o que é? Voltando e fechando em torno disso, dessa globalização. Eu moro aqui em São Paulo, na Lapa, numa casa. Tem uma faxineira que vem arrumar a casa uma vez por semana. Eu pago ela R$200 a diária. Para onde é que vão esses R$200? Eu estou falando de uma pessoa modesta aqui no Brasil. Ela, como tem problema de saúde, e como o governo está reduzindo os financiamentos do SUS, né? E ela tem, às vezes, urgências, ela entrou no Notre Dame, que é um plano de saúde. Não entendem nada de saúde, eles contratam, é um intermediário financeiro. Eu, como sou curioso, né, abri os dados da Notre Dame. Quem eu encontrei entre os acionistas? A BlackRock, certo? Aquela dos 10 trilhões dos Estados Unidos. Certo? Vejam bem, ou seja, uma parte dos R$200 que eu pago numa cidade de São Paulo, muito ao sul dos Estados Unidos, certo? Que eu pago para uma pessoa modesta que mora aqui na zona leste de São Paulo. Certo? Uma parte disso, quase instantaneamente, através dos algoritmos dos computadores, o dinheiro imaterial, vai alimentar acionistas da BlackRock de qualquer parte do mundo. Cada vez que você pega o Uber, uma parte disso vai para Uber Estados Unidos, vai para os grandes acionistas, com todas as suas bandidagens que saíram agora a nível mundial, estão sendo processados, né? Vocês acompanharam, talvez, a iniciativa de Araraquara, né? Você sabe que a Uber tira, segundo as situações, até 40% do que o cliente paga, né? Em outros é 14%, enfim, tem variações, tem guerras em torno disso. Mas, basicamente, é o seguinte, Araraquara, né, mandou um bauru para o Uber global, americano, e fez um Uberzinho local, chama BibiTalk, uma coisa assim. O motorista recebe entre 93% e 97% do que o cliente paga no carro. Por quê? Porque os custos são mínimos. Isso é tudo algoritmo, gente. Tudo sinal magnético. As ondas eletromagnéticas são da natureza, não são de uma empresa. Ou seja, fechando com a importância desse negócio da cidade educadora. Cidade por cidade, nós estamos num país com 87% de população urbana, nós podemos resgatar o controle desse processo. Tem inúmeras coisas que pode se fazer localmente. Aí eu vou pegar, por exemplo, a Pintadas, na Bahia. Certo? Quando elegeram uma prefeita, a Neuza, que era do movimento social, o governo do Estado, no Brasil, tem que mostrar quem manda, né? Certo? O governo do Estado mandou tirar a última agência bancária, né? Vocês vão ver. Bom, Pintada, cidade pequena, a 68 quilômetros do asfalto. Não se assustaram, fizeram uma cooperativa de crédito. E fizeram um acordo com a Federal da Bahia, que, de graça, enfim, fizeram para eles um programa de aproveitamento do solo do semiárido. Então, Pintadas, que todo ano migravam pessoas para São Paulo, para cortar cana e colher laranja, agora eles estão trabalhando a própria Pintadas. Ou seja, estão produzindo no próprio... É muito divertido, né? Eu falo com um cara de Pintadas que está aqui em São Paulo e diz, não, mas por que você veio trabalhar aqui? Não, é porque lá não tem emprego. E por que não tem emprego? Porque tem um monte de coisa de fazer, porque é pobre. Então, como tem um monte de coisa de fazer, eu venho cortar cana em São Paulo, né? Para lucro de grandes empresas que vão lucrar aí com o sistema do açúcar, da agroexportação, etc. Meu, Pintadas assumiu as rédeas e mudou o sistema educacional. Passou a incluir
nas escolas, o estudo da tecnologia do semiárido. Você imagina o interesse dos moleques no colegial, né? Gente, nós temos centenas e centenas de exemplos, né, sobre esse processo. Eu pus no site aqui um livrinho meu que chama O que é Poder Local, que é legal, tá? Um livrinho simpático que pega um pouco dessas coisas. Você sabe o que é? O pessoal do Maranhão, de Imperatriz, imprimiu esse livro e me comunicou que tinha impresso, estavam vendendo a preço de custo, sabe? Para formar as pessoas. Sabe o que é? Nós podemos mudar. Fechando de vez. No Brasil, só funcionam 2 setores. A exportação de bens primários, que gera um desastre ambiental, gera pouco emprego, não gera... está drenando riquezas naturais do país e sequer gera impostos para o governo fazer coisa útil. Tá? É um desastre e gera fome e todas essas desgraças. Tá? E outro setor que funciona são os bancos, né? Estão lavando a burra, utilizando essas taxas de juros que, quando eu tenho reuniões internacionais, eu tenho que mostrar para o pessoal que eles não acreditam que pode se cobrar juros desse tamanho. Gente, isso aqui não funciona. Né? Um recado muito sutil é que temos que mudar de rumos muito proximamente. Obrigado.